Imagina um headset com a construção de metal, drivers de última geração e uma bateria que dura impressionantes 250 horas. Hoje eu trago a análise completa desse carinha aqui, ó, o AcuVerge S9 Ultra. Vocês pediram bastante e eu trouxe para vocês o headset sem fios que promete ser a versão turbinada do tão aclamado M-Chose V9 Pro. Será que esses novos drivers N52 realmente fazem a diferença na hora do FPS ou é só marketing? Será que esse carinha aqui é melhor que o V9 Pro? Vou te mostrar isso e um pouco mais durante esse vídeo, mas antes vou te mostrar o unboxing e o conteúdo da caixa desse carinha. E rapaziada, já tô aqui com a caixa do bichão e bora ver qual é a dele. Não é possível, mano. S9 Ultra. Aí aqui ele abre assim, ó, puxando, tá vendo? E a mesma embalagem do V9 Pro, só um pouquinho mais melhor acabada, né? Mas é a mesma embalagem, cara, é a mesma forma. É aqui, todo o resto tá aqui dentro. Aqui vem cabo, vem um manual, dongle. Logo de cara, manual, né? Que a gente tem o microfone, que é removível, miczinho removível, tá? Com a espuminha redutora de ruído. Isso daqui que eu acho que é um certificado de garantia ou algo pra tu fazer. Tu deve ter ganhado alguma coisa aqui, ó. Tem 99 alguma coisa aqui. Isso aqui vale alguma coisa, tá? Ah, rapaziada, eu não mexo porque eu repasso todos os periféricos que eu trago aqui pro canal pra vocês, pro meu de bazar lá no nosso Instagram, tá? Então segue lá, pô, @zix.tech. Sempre passo naquele precinho pra vocês. O dongle dele bem diferenciado, tá? Tipo A ao do M-Chose V9 Pro. Pra conectar no celular, no console, isso aqui é uma maravilha. Bem maleável, estilo para também. Aqui tá o bichão, ó. Bem embalado demais, hein? V9 Pro é você. Mano, é muito parecido, viado. Pede estar, rapaziada. Dá uma ignorada aí que tá meio suja também. Mas olha isso, mano. Mano, é literalmente o mesmo acabamento. O mesmo headset, quase. Mano, muito diferenciado. Vou fazer um vídeo comparativo review entre os dois também, tá? O único diferencial aqui, aparentemente, que eu tô vendo, é que o da Acu, ele tem essa entrada aqui, ó. Não sei se isso aqui é um isolamento ativo, um isolamento passivo. Parece muito a entrada de microfone. Tem uma redezinha aqui, ó, protetora. E o que é que eu posso falar da construção? Bom, nível M-Chose V9 Pro, né? Bem acima da média pra faixa de preço. As hastes em metal com um nível de deslizo muito suave, muito mesmo, tá? Então, ó, tô nem fazendo força aqui. Achei muito linda essa cor roxa aqui, tá? Então, assim, pessoalmente isso aqui tá muito mais bonito do que eu vi no anúncio. Agora eu vou passar uns dias testando esse carinha aqui e eu espero que de verdade que ele me surpreenda, viu? Rapaziada, antes da gente ver se esse acabamento de metal do S9 é realmente isso tudo, eu preciso dar um alerta real pra vocês. Não adianta nada investir em um headset turbinado como esse carinha aqui, periféricos high-end e setup gamer completaço se você deixar a porta da frente aberta para hackers. Recentemente vimos casos como aquele vazamento de senhas no Museu do Louvre, ou golpes de pagamento por aproximação que inclusive estão crescendo muito. É por isso que eu uso e recomendo a Kaspersky. E ó, o time não poderia ser melhor. Está rolando a campanha Play Safe agora em abril. O plano Kaspersky Premium, que é o mais completo com antivírus, VPN ilimitada, gerenciador de senha e etc, já tá com 40% de desconto no site para 5 dispositivos. Se você usar o meu código AZIX, você ganha mais 30% de desconto adicional em cima do valor promocional. E o preço final fica imbatível para uma proteção anual. E o melhor é que na compra do plano Kaspersky Premium para 5 dispositivos, você receberá um voucher de R$30 para usar em corridas de Uber. Mas olha, não deixa para depois, tá? Porque essa oferta da Uber e o desconto máximo só vão até o dia 26 de abril. O link oficial está aí embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Proteja o seu setup com quem entende do assunto, viu? E bom, voltando pro S9 Ultra, rapaziada, a construção dele é feita em plástico fosco com acabamento muito premium para a faixa de preço. A headband é acolchoada e tem esse acabamento mais costurado. As hastes também são de alumínio bem reforçadas. Com ele em mãos eu sinto a segurança muito boa, que copia outros fones com esse mesmo design, como os da HyperX, ATK e da M-Chose. Fone que apesar do custo-benefício, não aparenta que vai quebrar facilmente, viu? Realmente, quando eu peguei ele em mãos, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a construção dele, levando em consideração a faixa de preço, que fique bem claro, tá? O isolamento passivo dele é mediano, onde você ainda consegue ouvir o ruído externo. Contudo, com o som ativo, ele isola muito bem, ao ponto de acima dos 50% você não consegue ouvir nada ao redor. Ele na cabeça tem um clamp na medida para leve, sendo muito suave, mesmo com as AirPads de courino. E mesmo com as AirPads de courino, é bastante confortável. Ainda se você, assim como eu, tiver um cabeção. Essas que inclusive são facilmente removíveis, caso tu queira substituir futuramente. Todo esse conjunto faz ele pesar apenas 270 gramas, o que é
bem incrível, levando em consideração que a construção dele é em metal e ele tem uma bateria insana aqui dentro, que já já eu te falo sobre ela. Ele é um headset Quad Mode, ou seja, ele funciona por cabo, Bluetooth 5.3 e dongle de 2.4 GHz, que é tanto tipo A quanto tipo C. E sim, você consegue utilizar esse carinha enquanto ele carrega. É uma mão na roda, viu? Todos os botões estão na earpad esquerda, onde no botão de power, com 2 cliques, você alterna para a função Bluetooth ou do dongle. E um clique, obviamente, dá play ou pause na música. E o de mutar o microfone, com 2 cliques, você vai alterando entre os seus diferentes modos de equalização. E vale ressaltar que a rodinha de volume muda apenas o volume do headset, não do Windows, beleza? E aqui temos o seu grande ponto fora da curva, que é simplesmente uma bateria de 2000 mAh, prometendo 250 horas de autonomia, assim como no V9 Pro, o que faz essa dupla ser de longe os headsets com maiores baterias que eu já testei aqui no canal. É uma insanidade, cara. 250 horas é papo tu ficar semanas, dependendo do teu uso, até meses sem carregar. Eu não tô exagerando não, é nesse naipe mesmo, viu? O S9 Ultra traz o mesmo tamanho de drivers do V9 Pro, sendo de 53mm, mas com uma estrutura diferente. Eles têm ímãs de neodymium com o grau N52, que prometem um desempenho e uma potência pelo menos 17% melhor que drivers de titânios comuns. Também prometem entregar uma melhor clareza e espacialidade no som geral. Isso realmente é refletido na sua qualidade sonora, viu? O S9 Ultra tem um palco sonoro amplamente extenso, sendo carregado de mais detalhes do que o próprio V9 Pro da M12, por exemplo, conseguindo entregar uma riqueza muito grande no som e uma espacialidade um pouco mais equilibrada. A equalização que vem de fábrica nele prioriza os medianos e os médio graves, pois ele já vem com o modo música ativo, mas quando você vai alternando entre os 4 modos diferentes, o cenário muda totalmente. Aqui nele temos o modo música, o modo FPS, ou no caso o modo gamer, né? O modo filme e o modo 7.1 ativo. No modo música, os graves e os médio graves são de uma excelência admirável, daqueles que preenchem os seus ouvidos sem abafar o resto. É realmente muito fora da curva. Nível headsets bem mais caros que ele. Vai deixar a dever, obviamente, um pouco nos agudos, mas não tanto nos medianos, que também estão bem na medida e muito bem equalizados nesse modo música. No modo FPS, os agudos já são bem mais cristalinos e presentes. Os graves já ficam um pouco mais discretos junto com os médio graves. Clareza sonora melhora e a riqueza de detalhes chega a impressionar. Jogar FPS com ele é uma maravilha. Eu consegui ouvir muito bem os passos dos inimigos, distância, posicionamento sonoro e todos os efeitos do game. Cara, ele é muito fora da curva, já vindo de fábrica, que fique bem claro. Jogar com esse carinha aqui foi uma maravilha. O modo filme já chega priorizando os médio e os médio graves. E dos 4 modos, ele foi o que mais deixou os graves secos e quase no limite para serem abafados. Para consumir multimídia, eu digo que sim, é até bacana, mas tu pode ficar um pouco no impasse entre o modo filme e o modo música, dependendo da proposta do que tu tiver consumindo. Por exemplo, eu curti muito mais os medianos do modo filme do que do modo música. Só que os médio graves e os graves do modo música são tão fora da curva que eu fiquei meio que no impasse. Eu preferi muito mais utilizar o modo música para consumir multimídia do que o próprio modo filme. Por isso que eu digo, depende muito do que tu estiver assistindo, do que tu estiver consumindo, entendeu? Vai testando aí, deixa tua opinião nos comentários, qual que tu prefere. E eu digo que aqui a Aku fez uma ótima nomenclatura, onde cada modo realmente é condizente com seu nome e proposta. A música é melhor para música, o FPS é melhor para FPS e o modo filme é realmente melhor para filme. Parece coisa simples, mas que muito headset custo-benefício erra. É só fazer o básico bem feito, cara. Inclusive aí, ó, tu tá vendo a curva de Harman dele, tanto no modo música quanto no modo FPS. É muito bem feito e é realmente isso. Quando eu quero jogar FPS, eu quero os agudos um pouco mais limpos, com a clareza e uma riqueza melhor de detalhes. Afinal, eu preciso da precisão e da riqueza de detalhes para poder saber distanciamento, onde cada inimigo tá e etc. Enquanto que para modo música não. Eu particularmente gosto muito mais de médio graves potentes e de graves no ponto que não estejam tão abafados. Ele me entrega isso, enquanto que outros headsets renomeavam totalmente errado essa nomenclatura. Colocavam os graves lá no talo no 7.1, como se o 7.1 fosse só graves e dane-se o resto, tá ligado? Enquanto que o modo FPS, ele dava uma perdida ali nos medianos e colocava os agudos lá em cima. Não, cara, fez uma equalização muito bem feita de fábrica nele, ao ponto de que eu nem senti falta de utilizar um software dedicado. E ele tem, já já a gente vai chegar nele. E sim, eu não citei o 7.1,
Pois como eu digo sempre aqui no canal, 7.1 em headset estéreo, ainda mais headset custo-benefício, é mais marketing do que realmente algo funcional, rapaziada. É muito difícil você pegar um 7.1 funcional que seja muito bom de ouvir em headsets abaixo de 500, 600 reais. É proposta totalmente diferente. Aqui, a Aqua ainda conseguiu melhor implementar eles. E sim, ainda está um pouco acima do que outros na mesma categoria. Mas ainda assim não se sai muito bem e não passa uma sensação muito boa nos ouvidos. Não distorce tanto o áudio, mas causa um pouco de estranheza, principalmente na espacialidade. Tu, assim como eu, vai preferir utilizar os outros 3 modos dele do que o 7.1, confia em mim. Vale ressaltar que tudo que eu falei dele até agora foi sem a interferência do seu software, que inclusive eu vou te mostrar agora mesmo. E rapaziada, essa daqui é a qualidade do microfone dele, tá? Assim, eu achei ele um pouco mais abaixo da média. Eu acho que a qualidade do microfone não acompanha o conjunto do custo-benefício insano que esse headset oferece. Só que essa é a qualidade sonora dele bruta. E nessa qualidade sonora bruta tem como você ajustar, tem como você alterar o ganho, como você fazer uns efeitos bem bacanas no software dele, que inclusive eu vou mostrar para vocês agora na tela do meu PC. E antes da gente vir para cá, eu quero ressaltar que toda essa parte do software eu vou gravar diretamente com esse microfone dele. E levando em consideração que eu não estou no melhor ambiente possível. Então eu tenho 2 ventiladores aqui, inclusive os 2 estão ligados. Então se tiver algum ruído de fundo, leve em consideração os ventiladores ligados. Rapaziada, já estou aqui dentro do software dele, tá? Aqui já mostra a porcentagem de bateria. Esse bannerzinho aqui que é basicamente a home dele. Tem mais nenhum botão clicável, tá? Quando eu entro aqui nele, aqui eu já venho para os presets parecidos com o do V9 Pro. Então você tem alguns presets de jogos aqui, ó, que já estão pré-definidos, tá? E uma coisa que pelo menos ainda não está disponível aqui nesse software é para você criar um preset do zero. Tem que vir aqui, por exemplo, no CSGO ou no Música, se eu quiser criar um do zero. Eu tenho que vir aqui alterando tudo manualmente. Leve em consideração que isso aqui é um software lançamento, tá, rapaziada? Tem nenhum mês que esse software foi lançado. Então os desenvolvedores ainda estão trabalhando nele. Só que, cara, era uma função assim muito simples. Já que era para copiar o V9 Pro, por que não copiou isso também? Lembrando que cada modo aqui funciona diferente dependendo do modo que tu tiver setado. Se tá no modo música, vai funcionar diferente, modo filme, modo FPS e assim vai. E no aba de Soundroad, só ativa ou desativa. Não tem como ajustar ele, não tem como remapear o espaçamento, não tem nada. Aba de microfone, aqui a parada começa a ficar um pouco melhor pra gente, porque aqui a gente consegue já fazer algumas configurações para mudar essa qualidade dele bruta, né? Então quando eu coloco aqui, ó, pré-amplificador, eu posso chegar aqui e aumentar consideravelmente o ganho dele. Microfone monitoramento, você consegue se ouvir enquanto você grava. Redução de ruído, que obviamente o nome já diz, né? Noise Reduction. Então vou ficar em silêncio aqui para vocês verem e vou ativar ela. Acabei de ativar. Então realmente assim, ele não faz um trabalho tão bom quanto o do V9 Pro faz, por exemplo, mas eu achei bem ok, levando em consideração a proposta dele. Vou desativar tudo aqui para vocês continuarem no bruto, beleza? E aqui o modulador de voz, que dá aquele efeitinho bacana. Basicamente nessa aba de configurações aqui, você seta o sleep time dele, tá? 30 minutos eu deixo aí para economizar mais bateria. Minimizar, quando eu clicar aqui em minimizar, ele vem para a barrinha aqui e começar a partir do momento que eu ligar o PC, tá? Só tem inglês ou chinês e é basicamente só isso de função que tem o software, cara. Um software assim que atualmente está um pouco limitado, sabe? Eu acho que com as atualizações ele vai melhorar, mas como que eu tenho que dar um veredito enquanto eu estou gravando o vídeo, eu achei ele bem abaixo da média. Não chegou nem perto do que é o V9 Pro. Copiou algumas coisas que funcionam lá, mas aqui não funcionam muito bem, mas pelo menos é funcional, tá? Vou deixar o link dele para tu baixar na descrição. E bom, rapaziada, depois de tudo isso, eu consegui notar sim alguns pontos negativos nesse carinha aqui, tá? Vou listar 5 para vocês. Quero começar, obviamente, com o Corino. Independente do headset que você pegar, Corino com o tempo ele vai descascar. Pode ser o Corino de altíssima qualidade até os mais pebinhas. Então assim, tá muito bem implementado, não tenho o que falar realmente, esse Corino aqui foi um dos mais, se não o mais confortável que eu já testei no canal. Mas é Corino, mano. É Corino. Tipo, colocava pelo menos uma opção com earpads de tecido. E eu fico muito preocupado, principalmente com a headband, porque com o tempo isso daqui vai descascar, vai ficar preso na tua cabeça. Então assim, depois de um ano e meio ali, vai começar a descascar e cara, é meio complicado. Eu tenho uma solução viável para isso, que eu vou postar um vídeo ensinando como vocês podem contornar isso daqui, mas eu não vou dar spoiler não. Se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Segundo, o software, apesar de existente, ainda é bem limitado. Sim, eu sei que é um software lançamento, tipo é um produto lançamento, não tem nenhum mês do que ele foi lançado, então a Aqua ainda está implementando algumas funções dentro do software dele, e diga-se de passagem, está
melhorando realmente a cada dia. Mas ainda assim eu tô achando ele bem limitado. Pô, já que o software dele copia o do V9 Pro, era só pegar o Ctrl+C, Ctrl+V, mano. Não tinha por que trocar as coisas, as funcionalidades não, tá ligado? Era só fazer o básico bem feito. Faltam opções de equalização, implementações visuais na interface, enfim, né? Ele é... Apesar dele ser funcional, ele é bem limitado ainda. Então eu espero que eles melhorem isso com o passar do tempo. Terceiro, o microfone é apenas ok. Ele cumpre o papel para Discord, para call, videochamada rápida, etc. Mas se você busca aquela voz de locutor, aquele headset que tem um microfone extremamente fora da curva, para um headset sem fios, esse carinha aqui vai te deixar na mão, infelizmente. Vai precisar de um ajuste fino dentro do software ou aceitar que ele é o ponto mais fraco desse conjunto. Quarto, a voz da consciência dele é bem alta e ela multa o que você tá fazendo. E diferente do V9 Pro, onde eu já trouxe vídeo mostrando como vocês atualizar ele, passar da voz chinês para inglês, aqui, pelo menos por enquanto, não é possível alterar essa voz, cara. Eu espero que alguma implementação futuramente, firmware dentro do software, algo do tipo, traga essa função. Mas por enquanto, cara, é bem chatinha, ela é bem alta, tá? Chegou ao ponto de eu me assustar às vezes. A conclusão que eu cheguei, rapaziada, é que esse carinha aqui é basicamente um M2 V9 Pro, só que turbinado, mano. Não vou dar spoiler do comparativo direto deles, pois eu vou fazer um vídeo dedicado, tá? Então já se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Mas eu digo que sim, o S9 Ultra traz uma melhor implementação dos drivers, uma construção e acabamento mais premium para a faixa de preço e um ótimo custo-benefício. Se o M2 V9 Pro já era um top 3 por essa faixa de preço, o Aqua S9 Ultra chega para brigar pelo topo do pódio facilmente. Eu coloco ele exatamente entre o V9 Pro e entre o Valkyrie VKS1, ficando abaixo do Valkyrie e um pouquinho acima do V9 Pro, dependendo da proposta. Se atentem também pela faixa de preço. Então eu digo que, cara, esse carinha aqui é uma ótima opção abaixo dos R$350, já contando impostos, tudo. Quando você pega o preço cheio dele, o preço de lançamento, que estava perto dos 500, eu já vejo outras diversas opções que são bem melhores do que ele. Mas até os 350, cara, sendo bem sincero, tu vai estar com um ótimo custo-benefício nas tuas mãos. Você vai ter em mãos um headset confortável, com a bateria extremamente acima da média, uma qualidade sonora incrível, uma construção que passa bastante segurança. Fora que ele é bem leve para a bateria dele. Vou deixar o link dele com os melhores preços aí na descrição, tá? Para tu pegar naquele precinho. E faz o seguinte, antes de deixar o like e sair desse vídeo, vê esse vídeo aqui, ó. Eu te garanto que tu vai gostar dele.